E aí hoje a gente vai falar sobre Destrave a Sua Vida. Bom, o Destrave a Sua Vida nada mais é do que a gente começar a falar do... Eu sempre esqueço o nome desse livro. Não, O Segredo. Eu sempre esqueço o nome do livro, O Segredo. Então a gente vai falar, na verdade, como o segredo funciona. Porque no livro e na televisão, nos canais que a gente assiste, fala sobre o segredo, tem eles mostrando como funciona, mas aí, na verdade eles não mostram corretamente como ele acaba funcionando mesmo. Eles apenas pedem para você escrever as coisas, colar no teto e imaginar, e não é só isso. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Lógico que com o tempo que a gente tem não consegue aprofundar tanto assim, mas vamos tentar falar o máximo. Na verdade foi esse livro aqui, ó, do Peça Será Atendido. Os autores deles estavam previstos para participar e a escrita deles que foi depois escrito O Segredo. Então, O Segredo virou comercialmente famoso, mundialmente famoso, virou um documentário, envolveu muita gente de sucesso nesse documentário e através dele foi difundida a lei da atração, mas existem outros livros que a gente usa hoje como teoria para poder entender essa lei, que é uma lei universal, não é uma lei de espiritualidade, não é uma lei que eu tenho que acreditar, ela simplesmente está acontecendo, assim como a lei da gravidade, né? Independente de eu acreditar ou não, ela acontece. Vai cair a caneta. Então existem 21 leis universais e todas elas estão em constante movimento e todo momento acontecendo, independente da nossa crença, independente de nós acreditarmos, de nós praticarmos. Só que quando a gente acredita e potencializa, os resultados vêm mais fácil, né, Lê? Sim. E aí, a gente vai começar falando hoje, eu fiz uns tópicos, que aí mais pra frente a gente vai falar bastante, vai pegar um dia pra falar só sobre os nossos traços de caráter de cada pessoa, como cada um funciona mesmo. E aí vocês vão entender porque eu preciso ter um script pra me dar uma olhada e relembrar de tudo. Primeiro, ambição é vital, mas a ganância é mortal. Por que isso? Porque as pessoas falam, ser rico não presta, quem tem dinheiro não presta, se você começar a ficar rico, você vai mudar. Não. As prioridades mudam, as visões mudam, mas a pessoa não muda. Mesmo porque não é o dinheiro que transforma as pessoas, e sim elas se transformam. Depois eu vou falar do Bob Proctor, mas tem do livro dele, do Bob Proctor, que ele diz que ele conhece muitas pessoas com muito dinheiro e são pessoas maravilhosas. E conhece também pessoas que nem tem tanto dinheiro assim, não tem quase nada, vive de aparência e são pessoas extremamente snobs, vazias de si. Então, não é o dinheiro que vai trazer isso, e sim o que a pessoa tem lá dentro. O dinheiro vai só potencializar, né? Vai dar oportunidade e acaba potencializando. Então, a ambição é vital, a gente precisa sempre querer mais coisas, querer mudar, querer melhorar sempre de uma certa forma, que você não passe por cima de ninguém, você não maltrate ninguém, que cada um tem seu espaço. Mesmo uma coisa que eu falei anteontem com um amigo meu, é assim, presta atenção que o McDonald's e o Burger King, quando abre o McDonald's, o Burger King abre de frente, sempre. E tem espaço para os dois o tempo todo. Por quê? Porque se eles tivessem medo de concorrência, um abria num canto da cidade, outro no outro. Mas não, eles abrem de frente, por quê? Porque eles sabem que aquela é uma concorrência sadia. Então, é uma ambição, não uma ganância. Então, saiba ter ambição, não ganância. Fala um pouco, Pri. Então, outra coisa importante falar é que, independente de religião, o que a gente fala não tem nada a ver com nenhum tipo de religião, com nenhum tipo de igreja, nada desse tipo, tá? Hoje nós somos pessoas espiritualizadas, nós não temos uma religião, porque nós acreditamos que todas religiões tenham algo para contribuir.
E a gente também tem que entender que todas as religiões são formadas por pessoas, por seres humanos, que falham, que têm as suas próprias crenças, os seus próprios limites, e que por muitas vezes deixam sobressair as próprias vontades às vontades do que realmente deveria acontecerem. Então, tudo que a gente fala aqui, não estamos induzindo ninguém a nenhum tipo de religião, nenhum tipo de seita, nem nada disso. E quando a gente usa, às vezes, a palavra universo, divindade, é Deus, é quem você acredita que é. Então, nós somos filhos de Deus, filhos da divindade, filhos do Espírito, o que é que você acredite. Quando a gente fala, por exemplo, em Jesus Cristo, a gente tem que entender que Jesus Cristo foi uma pessoa que teve uma expansão de consciência tamanha e que essa expansão de consciência permitiu que ele tivesse contato com uma fonte, de que onde todos nós viemos. Então todos nós temos essa possibilidade. A questão é que nós temos várias travas e essas travas nos bloqueiam para que a gente possa ter essa conexão tão aberta quanto Jesus, Buda, Madre Teresa de Calcutá, enfim, tantas outras pessoas tiveram. Então todas essas pessoas que são ícones religiosos são pessoas que tiveram essa abertura de expansão de consciência. E várias outras pessoas na história, há relatos de Shakespeare, do Nikola Tesla, como é aquele outro que eu falei esses dias, enfim, Da Vinci. Então existem milhares de relatos de pessoas que não estão ligadas a nenhum tipo de religião, mas que tiveram essa expansão de consciência tamanha, que conseguiram receber da fonte a inspiração necessária para desenvolver o que eles desenvolveram aqui na Terra. Então o Nikola Tesla com a questão da energia, o Shakespeare com as questões das escritas, enfim, cada um foi desenvolvendo conforme a inspiração que teve. E muitas vezes as inspirações nós também recebemos, só que às vezes quando a gente recebe uma inspiração de fazer algo diferente, aí vem aquela dúvida na nossa cabeça, mas isso não vai dar certo, ou vai dar muito trabalho, não, depois eu penso nisso. E nessa de depois eu penso nisso, outra pessoa também recebe essa inspiração, e aí essa pessoa vai lá e faz, e vai lá e dá certo. E aí a pessoa fala, poxa vida, mas eu tinha pensado nisso também, por que eu não fui lá e fiz? Então a gente precisa ficar atento, aberto às coisas que vêm para nós, as coisas que o mundo está enviando, que a divindade está mostrando para nós, que Deus está pondo no nosso caminho. E aí sim a gente aproveitar esses pequenos insights, que a gente chama de insights, ou de fichas caindo, ou de downloads. Enfim, o nome não importa, gente. São coisas que vêm, às vezes um sonho, às vezes uma pessoa traz a ideia. Enfim, vem de inúmeras formas. Só que a gente precisa começar a ficar consciente, ficar atento a isso. E aí a gente consegue realmente aproveitar essas pequenas oportunidades e fazer delas grandes conquistas. Isso. E aí tudo isso vem mostrar que Bob Proctor falava uma outra coisa também, que pobreza é desconhecimento. Então, por que ele dizia isso? Ele dizia que pobreza é desconhecimento porque ela é a falta de informação, pois a distribuição de conteúdo é que te desperta a riqueza. Antigamente, poucas pessoas, o poder aquisitivo estava na mão de poucas pessoas. Por quê? Poucas pessoas tinham conhecimento, tinham acesso ao conhecimento. Tanto que, antigamente, se você era médico, tipo, você cursava uma faculdade de medicina ou advocacia, já era doutor. Sem ter feito um doutorado, na verdade. Por quê? Porque eles retinham conhecimento, eles tinham conhecimento daquilo. E aí, lógico, acabou criando isso e hoje em dia nós chamamos de doutores. Mas sem problema, mas esse não é o caso. Aí, por que ele diz isso? Porque hoje a gente tem muito acesso, a gente tem acesso a informação assim, ó. Por exemplo, tá todo mundo hoje assistindo a live. Vocês estão assistindo a live tendo informação que vocês teriam que ler muito. Vocês podem ver aqui, ó, lotado de livro. Isso é só fora os que a gente... e outros que a gente já usou e repassou. A gente vai falar sobre isso também. E isso leva um tempo, ajuda, mas leva muito tempo. Então essas lives, YouTube, os sites ajudam muito hoje a ter aquela informação que demorava tanto tempo para chegar pra gente. Hoje ela chega muito mais rápido. Hoje ela é instantânea. É legal isso. E isso fez com que o poder aquisitivo passasse para várias mãos. Então hoje muito mais pessoas
tem essa chance de ter o poder aquisitivo que poucas tinham na época. E aí, só fazendo um parênteses nisso, quando o Ale fala de pobreza, a gente não está falando de pobreza financeira somente. A gente está falando de pobreza de espírito, pobreza de conhecimento em si. Então, a gente realmente está falando de que há pessoas ricas financeiramente, mas pobres aqui de conhecimento. Do mesmo jeito que há pessoas pobres financeiramente e mais pobres ainda de espírito, de conhecimento. Então, a gente precisa ter um contexto de prosperidade, não só financeira, como intelectual, mental, emocional. É um grupo de coisas envolvidas e não só um item. Isso. E aí, quais são os hábitos que a gente tem que destravar para ter riqueza? Vocês conseguem saber? Imaginam quais os hábitos que nós temos, que não são os bons hábitos, né? Para poder destravar essa riqueza, para poder destravar a nossa vida, para poder destravar um grande amor, para poder destravar prosperidade, para poder destravar sua mente, para poder estudar, entender o que tá lendo. Destravar uma faculdade, sei lá, destravar um cachorrinho que você tem vontade de ter, destravar um carro novo, destravar uma viagem. Nossa, viagem, meu coração chega, sangra de vontade de fazer uma, né, Pri? E aí, o que você acha que é um hábito que você tem que precisa ser destravado, precisa perder? Alguém quer arriscar algum hábito? Eu sei que é difícil, mas um hábito que a gente tem é não gostar de ricos. Parece assim, você vai falar, poxa, o que o Alessandro tá falando é besteira. Não é. Por quê? Primeiro, vamos fazer um teste. Quando a gente vê um rico, um cara com um carrão, sei lá, com Volvo, e a gente olha e fala, pra que o cara gasta 100 mil nesse carro? O meu carro vai no mesmo lugar, meu carro demora um pouco mais, mas chega igual. Tem conforto? Tem. Mas o meu também tem. Não, é besteira. Mó besteira esse cara fez. O pior não é nem quando fala isso, o pior é quando fala assim, tá roubando, pra ter um carro desse é traficante. E aí isso é uma inveja que a gente tem. Na verdade, é uma crença limitante que... depois outro dia a gente fala sobre isso, que são os 5 P's que implantaram na gente. E essa crença limitante faz com que a gente imagine que se a pessoa está se dando bem, ou ela roubou, ou ela passou alguém para trás. Então, primeiro, a invejinha. Se você tiver um pouquinho disso, vamos começar a destravar isso, porque isso te atrapalha. Isso acaba com sua prosperidade. Porque o universo, Deus, começa a entender que você não é que você quer ter o que o outro tem, mas que você não se importa com o que o outro tem, então você tá feliz com o que você tem. Se você falar, aquele carro lá é legal, mas não vale tudo isso, o meu vale quase a mesma coisa, eu pago muito menos, vou no mesmo lugar. Aí Deus fala, tá feliz que esse carro vai ficar com esse mesmo pro resto da sua vida. Então, é isso que tem que começar a tirar. Primeiro, a invejinha. Segundo, você acha que rico é desonesto? Você tem esse sentimento? Imagina que se ele tem dinheiro porque ele passou alguém para trás, ou ele passou alguém para trás, ou ele roubou, ou ele não se importa com as pessoas. Existe, lógico que existe tudo quanto é tipo de pessoa que pensa assim. Todas as classes sociais tem gente que pensa assim. Mas quando a gente pensa que alguém tem dinheiro e se enriqueceu ilicitamente, a gente está com mais uma crença limitante. Então, vamos podar essa aí também, beleza? Estão anotando? Terceiro, você acha que rico é snob? Por exemplo, meu filho foi brincar com um tal fulano. Nossa, mas aquele lá, o pai e a mãe dele são tão chatos, são snobs, eles se acham, só porque tem casa, tem não sei o que, né? E aí você acaba não se relacionando com a pessoa, às vezes a pessoa é tão legal. Às vezes as pessoas são tão fantásticas, a gente não se permite. Isso que é a grande sacada, na verdade, de tudo, é se permitir. A gente não se permite. Eu tenho um amigo
que, tipo assim, ele vai em lugares fantásticos. Sempre falei isso com a Pri. Eu tiro sarro dele até hoje. Vai em lugares fantásticos, em restaurantes ótimos, aí chega no restaurante, o que ele pede? Arroz, bife, batata frita. Então por exemplo, você vai tentar comer. Beleza, vai comer um mexicano, um japonês. Pô, comeu, não gostou? Pelo menos eu sei que eu não gosto. É igual eu odeio bucho. Tô falando pra vocês, odeio bucho. Por que eu posso falar isso? Porque eu tentei várias vezes. Um monte de vezes. Não, 2 não, um monte. E, e eu sei que eu não gosto, porque eu tentei. Agora, se eu nunca tivesse tentado, aí podia falar, pô, mas você nem sabe se é bom. Eu adoro, tem gente que gosta, Pri gosta. Mas beleza. Agora, você vai num lugar fantástico pra comer arroz, bife, batata frita, poxa. Aí a gente volta naquilo que a gente falou na live, acho que na live 2 ou 3, em relação a experimentar coisas novas, a se dar a oportunidade de experimentar as coisas novas. Então, de repente, você está indo para um outro país, para uma outra cidade, é uma oportunidade de estar naquele lugar, né? Você não sabe, às vezes, se você vai ter a oportunidade de voltar logo para aquele lugar. Então, se permita viver e conhecer aquela experiência, a experimentar as comidas diferentes. E se não gostar, tá tudo bem. O problema não é não gostar, o problema é não se dar a oportunidade para experimentar o novo. E eu vejo muito isso, às vezes, o meu filho, né? Geralmente a gente, quando é adolescente, não come as coisas, é mais enjoado, né? Fica mais restritiva a questão da alimentação. E aí, quando a gente se permite a começar a experimentar as coisas novas, a gente fala, nossa, poxa vida, esse negócio é bom mesmo, né? Tipo, aí apaixona, aí só quer comer aquilo, come toda hora. Por quê? Porque descobriu um sabor novo. Então, isso é a questão, é experimentar. Não gostou? Tá tudo certo. Gostou? Ótimo, continue. Experimente. E assim não é só com comida, gente, com tudo na vida. Às vezes a gente fica na obrigação de que, não, eu comecei um curso, não, eu tenho que ir com ele até o final, independente se eu gostei ou se eu não gostei. Porque se eu não terminar, eu não vou ser ninguém na vida, né? Porque se eu não terminar, eu vou ser um fracassado, as pessoas vão falar de mim. E aí a gente fica se obrigando a fazer as coisas que a gente não gosta. E aí não vai dar certo, porque a gente tá fazendo porque é obrigado e não porque tem afinidade com a questão. Sim. E outro, você não se mistura? Você tem medo de ir a lugares caros? Por muito tempo eu tive medo de ir em restaurante caro ou de ir em algum outro lugar caro e falar, putz, eu gastei tudo isso. É quase um mês comendo, gastei numa noite. Hoje eu não tenho mais medo. Por quê? Eu sei que aquele dinheiro foi bem gasto, porque se você for pensar em quem cultivou, em quem transportou, em quem cozinhou, o cara que tá lá deve, com certeza, deve ter feito vários cursos, gastou muito para saber o que ele sabe, para fazer um alimento muito diferente pra gente, para dar um sabor diferente e valer aquela experiência. Porque na verdade, quando você vai num lugar caro, você tá pagando pela experiência. Eu sou, assim, me tornei muito chato com isso. Então, se eu vou num lugar, eu quero ter uma ótima experiência. A gente tá pagando por aquilo. Não é só pelo alimento. É por ser bem tratado, ser muito bem atendido, o lugar tá bonito, limpo. Um monte de coisa que a gente acaba gostando, né, Pri? Isso. E são os pequenos detalhes. Então, para quem trabalha também é a mesma coisa, né? Quando a gente adquire um serviço, um produto, a gente tá ligado aos detalhes. E é isso que muda preço de valor, né? A questão das coisas terem preço e terem valor. O preço, isso aqui custa R$10, mas e a experiência de receber isso aqui numa caixa perfumada, com bilhetinho, com recadinho, ser entregue de uma maneira diferente? Isso é valor agregado. Então, tudo na vida tem preço e tem valor. Isso. E aí, todo mundo que é rico tem liberdade financeira, mas nem todo mundo que tem liberdade financeira é rico. Por quê? Todo mundo que tem muito dinheiro, eles têm liberdade financeira. Pode comprar o que quiser, viajar quando quiser. E tem muitas pessoas que têm liberdade financeira, mas necessariamente não são milionários. Tem aí um salário razoável, às vezes nem ganha bem, mas consegue se programar, consegue marcar, consegue fazer o que a gente fez lembra na aula, até falando na aula passada, na live passada, que a Pri ensinou a fazer a carta para o universo. E aí essas pessoas se programam, como a gente também faz isso, e aí consegue adquirir coisas que às vezes pareciam tão distantes, pareciam
tão longe, tão difíceis, tão desafiadoras de serem conseguidas. Falar alguma coisa? Não? Então, tem que imaginar que você não precisa ser rico para ter uma liberdade, para você poder comer bem, viajar, se sentir bem, conhecer pessoas maravilhosas. Isso acontece porque você conhece pessoas boas, você convive com pessoas boas, porque você tá naquela, a gente fala de energia, né? Mas vamos falar numa vibe boa. Se você estiver naquela vibe boa, você vai conhecer só pessoas boas. E se você conhecer pessoas que nem são tão boas assim, perto de você elas vão acabar melhorando com o tempo. Porque, assim, você consegue passar sua energia para as pessoas. Isso é fato. É fato que tudo é energia, tudo veio de Deus. Como a gente falou na live passada, nós temos uma molécula de Deus. Quando nós morremos, essa molécula vai embora, mas hoje ela está dentro de nós. Então, por isso que nós conseguimos co-criar as coisas. Porque Deus dá essa permissão para a gente. Ele permite com que nós possamos co-criar, possamos conseguir coisas que desejamos com a permissão dele. Lógico que nem sempre no tempo que a gente quer, não é? Deixa eu assinar aqui. E aí, você sempre diz, quando você vai em algum lugar ou a gente, vamos comer tal coisa? Ou vamos comprar alguma coisa? Não, eu não posso, eu não tenho dinheiro, eu não posso, já gastei muito dinheiro, meu dinheiro está programado. Quando você diz isso, você está dizendo para o universo que você não tem dinheiro, você não vai ter, você nunca teve, você nunca terá. Então, a ideia vamos. Mas e depois, como que eu faço? Cara, se você acreditar de verdade, esse dinheiro vai aparecer. Sempre. Não é só questão de dinheiro, de tudo. Roupa. Se você... eu tive muito problema com isso também, de doar roupa. De limpar lembrei disso hoje. De limpar meu guarda-roupa. Hoje eu tenho o básico. Por quê? Hoje eu sei que eu não preciso ter tolado de roupa lá pra mim escolher 3, 4 camisetas diferentes de 30 que eu tinha. Então, eu tenho o que eu preciso, enjoei ou já ficou velha, dou, compro outra, e aí uso até enjoar. Mas isso é você ter um planejamento de como viver. Aí eu até pensei agora, dá pra gente fazer uma live sobre minimalismo. A Pri tá ficando profissional nisso. A Pri entende bastante. A Larissa comentou aí pra gente, né, que o planejamento ajuda muito. Exatamente, o planejamento, gente, nada mais é do que colocar os sonhos no papel. Pega minha agenda ali. Tem um post no feed hoje que eu gravei um vídeo mostrando a lista dos desejos, que é mais ou menos a mesma linha da carta dos desejos. Então, por exemplo, todo começo de ano, o que eu faço? Isso no começo do ano e depois durante o ano todo, tá? Eu faço uma lista com várias coisas que eu quero comprar, tá? Coisas que eu quero comprar, lugares que eu quero visitar, e eu anoto aqui. Nesse momento que eu tô anotando, eu não tô pensando se eu vou ter o dinheiro, se eu não vou ter o dinheiro e como eu vou ter o dinheiro, eu só anoto. E depois, no longo do ano, o que eu faço? Eu vou ticando, ó. Então, se vocês conseguirem ver aqui, ó, só vou cobrir porque tem coisas pessoais aqui, ó. Aqui do lado, ó, tá vendo que tem um monte de tiquezinho, ó, que eu vou ticando que eu consegui. Então, vocês podem ver, ó, que tem muito mais coisas já que eu tiquei, que eu já conquistei, do que o que eu não conquistei. Então, tem coisas aqui que quando eu escrevi, eu nem fazia ideia de como eu ia conseguir. Uma delas que eu posso falar tranquilamente é o celular que eu tô usando para fazer a live agora. Meu sonho era ter um iPhone depois que eu comecei a trabalhar com isso, porque o iPhone oferece um monte de recursos pra gente. E aí eu queria um iPhone, mas eu não sabia como eu ia comprar, né? O iPhone não é uma coisa assim tão fácil, tão disponível assim na minha realidade, não era uma coisa tão disponível. E aí eu fui lá e consegui comprar agora, o que é 1 mês e meio, 2 meses, a gente conseguiu comprar o iPhone. A gente já viajou para alguns lugares que estava nessa lista, já foi conhecer alguns lugares, já comprou outras coisas para casa. Enfim, não são só coisas para mim, pessoal, eu coloco coisas para casa toda, tá? Então, são coisas que a gente vivencia e beneficiam a família toda, tá? Então, o que eu faço? Eu coloco primeiro aqui para quê? Para ganhar vida.
Porque daí o meu subconsciente começa a entender. Pra quê? Pra me ajudar a me planejar financeiramente. Então, por exemplo, nós tínhamos uma previsão de ir agora em julho pro Chile. Só que, infelizmente, nós escolhemos não ir porque as fronteiras não estão abertas. Então, a gente não conseguiu ir pro Chile. Tá tudo certo, se não foi agora, vai ser o ano que vem. Então, assim... Quando você fala, ao invés de você falar assim, ó, eu não posso, lembra que eu falei do uso da linguística, o quanto é importante a gente trocar o difícil por desafiador, o eu sou por eu estou em questões negativas. E quando eu falo assim, eu não posso, eu não tenho dinheiro, troque por eu escolho nesse momento não ir. Por quê? Porque você está escolhendo não ir, né? Você está escolhendo, é uma opção sua escolher comprar algo ou escolher não comprar. Agora tem pessoas que você fala, elas falam assim, recebe o salário e fala assim, mal dei tempo de entrar na conta, já foi embora já. Que bom, ele pagou as contas que tu tinha. Se você não tivesse gasto, você estaria com o dinheiro. Então não adianta reclamar. E aí eu escuto pessoas falando assim, o que eu ganho mal dá pra comer. Tá passando fome? Não tá comendo. Talvez não esteja comendo o que você quer. Só que aí a gente entra numa questão. Esse é o preço que você tá valendo. E aí que dói. Porque aí quando a pessoa fala assim, mas a fulana é louca, trabalha em 3 empregos. Igual às vezes eu escuto que eu tenho 3 empregos, faço um monte de coisa. Mas o quê? Eu faço porque eu quero ter os meus luxos. Eu quero ter as minhas conquistas. E isso me faz bem. No momento que eu acho que eu não tô mais dando conta, eu recuo. Então, assim, são escolhas. Eu escolho o que eu quero ter, vou lá e faço renda extra. Se o meu emprego principal não me dá a fonte necessária de renda, eu posso ir lá e arrumar um emprego extra. Ou eu posso ir lá e cursar um curso, me desenvolver e procurar um emprego melhor. A questão é que não adianta a gente ficar desdenhando do que a gente tem, ficar reclamando porque as coisas não melhoram. Ninguém vai vir na porta da gente, por mais que a gente faça a carta dos sonhos, lista, técnica, vire de ponta cabeça, ponha sal na casa inteira, ninguém vai vir aqui e vai falar assim, olha, eu vim aqui te ajudar. Isso não vai acontecer desse jeito. Tem um emprego para ganhar 25 mil, você trabalhar 2 horas por dia. Não, nem precisa isso, é só você precisa dar a carteira de trabalho só. Não vai acontecer, gente. Não é assim que a lei da atração funciona. É muito maior que isso. Tá aqui dentro, tá no movimento, na ação. Agora eu tô vendo aqui a Olga, boa noite a todos. E a Olga Alipo, ela cursou faculdade comigo, ela cursou letras. E a Olga vai lembrar disso. No último ano, faltando alguns meses, acho que em agosto, conversei com o professor Márcio, que era um professor nosso que a gente adorava. E aí, queria dar aula em faculdade. Aí ele chegou pra mim e falou assim, Alessandro, eu consigo te ajudar, mas tem que estar fazendo mestrado. Eu falei, beleza, vamos fazer mestrado. Aí fui, me inscrevi na Unesp e prestei. Isso em agosto. Aí, em novembro, não sei se alguém vai lembrar disso, mas em novembro eu já falava pra todo mundo, inclusive pro Márcio, que eu já tinha passado. E o Márcio sabia, porque ele tava lá, ele dava aula na Unesp também, na mesma Unesp que eu estudei, ele dava aula, que ele já era doutor, e ele sabia que eu não tinha passado, porque não tinha saído as notas ainda, mas não falava pra mim. E eu falava pra todo mundo, já passei já. E aí, eu nem sabia tanto que eu sei hoje. Mas tanto acreditei, que no dia da minha formatura, antes de sair pra formatura, tava me arrumando e tal, aí meu pai chegou e falou, vamos, eu falei, espera, deixa eu só ver uns e-mails. Aí fui ver o e-mail, pum. Cara, tinha um e-mail da Unesp, falando que eu tinha passado pro mestrado em 2º lugar. E aí eu, como se fosse hoje. E aí eu fui pra lá, e explicando, num dia eu conversei com o Márcio e falei, olha, Márcio, e aí, tá certo? Dá pra... Como que faz pra eu trabalhar na faculdade? Ele falou, você não tem que passar, eu sei que você não saiu ainda. Daí eu falei, Márcio, saiu hoje. Acabou de sair. E aí ele entrou no celular, olhou e tava lá, a classificação. Então, eu nem sabia, assim, trabalhar com a lei da atração, mas acreditei muito nisso. E quis. E aí deu certo. Mas assim, de ver a Olga eu lembrei que é algo que a gente já começou a trabalhar. E é isso, é você acreditar. Por quê? A gente tem esse poder, né? Ter fé.
Esses dias, acho que ontem eu vi uma influencer digital. Alguém perguntou para uma influencer digital que tem milhões de seguidores, tá, gente? Não é gente pequena, é gente grande. Uma seguidora perguntou para ela assim, ó, você acredita em lei da atração? Ela respondeu assim, ó, não acredito, eu tenho fé. Aí, me fala, gente, ter fé é o quê? A gente acaba condicionando que a lei da atração é o espírito, sabe lá Deus da onde, que vem aqui dar alguma coisa pra gente. E é isso que a gente tem que quebrar, essas crenças. Fala pra mim o que uma coisa eu pedir pra Deus, pra divindade, pro espírito, me ajudar a ter uma conquista, está afetando alguém de mal, onde eu posso estar pecando, né? Onde eu posso estar agredindo o próximo. Então, a lei da atração nada mais é o quê? Que você ter fé e acreditar que aquilo realmente vai acontecer. E vai acontecer. Lógico que vai acontecer, por quê? Porque você está botando toda a sua emoção, todo o seu sentimento. E aí, o que eu quero falar pra você? Nesse livro aqui do Peça Será Atendido, eles falam assim, ó, suas emoções não criam, mas indicam o que você está atraindo. E o que significa isso? Que se eu sinto raiva, ódio, tipo, eu não gosto de ninguém, todo mundo é ruim, todo mundo é invejoso, todo mundo não presta, como eu posso atrair alguma coisa boa vibrando nessa frequência? Como eu, sentindo raiva dentro de mim das pessoas, eu posso atrair amor, posso atrair bondade, posso atrair pessoas honestas pra mim, posso atrair mais prosperidade? Não tem como, gente, não tem como. Então as emoções, elas são um direcionador, é como se fosse um barco à vela, onde a vela tem que estar apontada para o sentido que o vento bate, para o barco poder ir no fluxo do vento. Se a minha vela está apontada para o sentido oposto que o vento do barco, que o vento está batendo, o meu barco não vai para o lado que eu quero. Então entendam que as emoções são os nossos guias. Se eu estou me sentindo ansiosa, depressiva, o que eu preciso fazer? Eu preciso limpar esse sentimento, começar a mudar a minha frequência vibracional, começar a mudar o meu estado de espírito, e aí sim as coisas vão vir. Então, quando essa influencer falou que ela não acreditava em lei da atração, que ela acreditava em fé, ela tá mentindo para ela mesma. Por quê? Porque ela conquistou um império milionário. Fazendo o quê? Acreditando que aquilo ia dar certo, não desistindo, indo atrás dos sonhos dela. A lei da atração tá funcionando para ela, independente dela acreditar ou não. Dela acreditar não é palavrinha lei da atração, gente, são só títulos que a gente dá para as coisas. Por isso que as religiões ficam se batendo, porque cada uma quer que seja levado o seu título a ferro e fogo. E não é assim que funciona. Quando a gente estuda vários tipos de terapias, por exemplo, e a gente começa a ver que todas, gente, é um negócio impressionante, levam para o mesmo caminho. Não muda. Você vai estudar constelação familiar? É uma coisa. Você vai estudar Reiki? Mesma coisa. Você vai estudar hipnoterapia? Mesma coisa. Vai estudar EFT? Mesma coisa. Vai estudar os cristais? Tudo é a mesma coisa, gente. A única coisa que muda é a abordagem que cada um interpretou e criou uma nomenclatura para aquilo. Então tudo leva ao mesmo lugar. E que lugar é esse, gente? É a fonte, é Deus, é tudo que há. É um lugar só. Então todas as religiões também deveriam levar ao mesmo lugar. Né? São só títulos, só palavras. Então ter fé é extremamente importante. E assim, a lei da atração é ter fé, mais nada, só isso. É muito simples. E uma outra coisa que vocês devem, que vai estar nessa parte de quais são os hábitos que a gente tem que destravar o dinheiro não nasceu para ser líder, ele nasceu para ser servo. A gente não tem que viver pro dinheiro, o dinheiro tem que viver pra gente. Então não adianta, assim, lógico, nós guardamos dinheiro, assim, aplicamos e tudo, mas a gente não pode viver nisso. Nossa, eu tenho que guardar, eu não vou... sentimento, lembra da emoção? Com qual emoção você tá guardando dinheiro? Com a emoção de que, não, eu vou guardar porque se eu ficar doente, vai ficar doente. Não, eu vou guardar porque se eu ficar desempregado, vai ficar desempregado. É diferente de fazer assim, ó, esse dinheiro tá guardado pra viagem, esse dinheiro tá guardado porque eu quero trocar o sofá, esse dinheiro tá guardado porque eu quero trocar de carro, ou esse dinheiro tá sendo guardado porque eu quero que ele renda mais, porque eu quero que ele duplique, que ele triplique.
é diferente. É isso aqui, gente, é sentimento. É com qual energia você tá guardando dinheiro. E aí, por exemplo, aqui em casa, a gente tem esse potinho aqui, ó. A gente chama ele de potinho, já tá apagando aqui, potinho da prosperidade, ó. É um potinho de vidro, a gente vai guardando moeda, né? Então, toda moedinha a gente vai pondo aqui. Quando aparece nota também, a gente coloca nota. Hoje a gente trabalha bastante com meios digitais, então é mais... às vezes nem sempre a gente guarda dinheiro em casa, mas sempre tem dinheiro no pote, tem moedinha. Outra coisa que tem aqui, tem um dinheirinho de brinquedo. Por quê? Porque o universo não sabe o que é verdadeiro e o que é falso, gente. Você não tem nota de 50 reais, nota de 100 reais, compra notinha de brinquedo, põe dentro do potinho. Por quê? Porque o seu cérebro vai começar a entender, olha, tem dinheiro, tem dinheiro, tem dinheiro. E a mensagem vai gravando no subconsciente. Por quê? Porque o meu cérebro, a minha mente, o meu subconsciente, ele não sabe o que é real e o que não é. Para ele, eu ver uma nota de 50 verdadeira e ver uma nota de brinquedo, para ele é a mesma coisa, 50 reais. Sou eu que coloco a importância e o significado nessa nota. Né? O que, se eu ficar falando para essa nota que ela é falsa, ela é falsa, ela é falsa, o meu subconsciente vai acreditar que ela é falsa. Entendem? Então, são pequenas coisas que a gente faz. Outra coisa que a gente usa, pirita. Essa aqui é a pedra da prosperidade. Mostra, aqui, ó. Tá? A gente chama, a pedra da prosperidade. Inclusive, a gente tem ela na nossa lojinha online lá também. E a gente faz o quê? Às vezes dentro do pote aqui tem uma. A gente deixa na sala, na entrada da casa. A gente coloca no banheiro também para ela poder ajudar a filtrar energias negativas. Enfim, os cristais também vão ajudando a gente a purificar. Por quê? Porque os cristais, gente, vieram da natureza. Eles são seres totalmente autônomos, totalmente evoluídos. Eles não precisam de ninguém para fazer nada para eles, diferente de nós. Então, os cristais têm esse poder justamente por causa dessa ligação, que eles vieram da Terra, já tem essa conexão direta com Deus, com a fonte. Então, eles vão ajudando a filtrar as coisas que a gente tem aqui no mundo terreno nosso. E outra coisa que é legal sempre lembrar, que faz com que a prosperidade não chegue perto da gente, é assim. A pessoa fala pra você, nossa, você tá rico, hein? Você fala, que nada. Nossa, se eu contar a minha vida, você chora. O que você está fazendo? Você está falando que você não quer dinheiro, mesmo que você tenha. Você está assim, você tá renegando ele. E aí o universo vai entender que você não precisa, que você não quer, que você não deseja e vai começar a perder. Ou outra coisa também que é muito legal, eu aprendi muito pouco tempo também, é a pessoa falar assim, compra isso. Ou me empresta um dinheiro, eu falo, não tem dinheiro. Hoje eu falo, não quero. Não quero comprar, não quero emprestar. Hoje eu falo, não quero. Por quê? Meu inconsciente tem que saber que eu tenho, mas eu não quero. Eu não preciso mostrar para outra pessoa que eu não tenho. Não tem, desculpa. Não quero. Não vou te emprestar, não quero comprar. E hoje eu falo muito mais não quero do que antigamente. Então, são hábitos que a gente precisa mudar. Por quê? A prosperidade começa a aparecer aí, quando esses hábitos começam a mudar. E o dinheiro começa a trabalhar para você. Por quê? Você deve mandar nele, não ele em você. Então essa sensação vem de dentro, que você manda no dinheiro e você faz o que quiser com ele. Eu tenho dinheiro, se eu quiser rasgar eu rasgo, se eu quiser comprar alimento eu compro, se eu quiser comprar roupa eu compro. Não, por exemplo, o dinheiro caiu, nossa, eu tenho que segurar. Meu Deus. Pego lá, sei lá, 3 mil reais, começo a tremer. Nossa, alguém vai me roubar. Não. E essa sensação também é outra coisa muito importante. Você imaginar, putz, eu não vou sentar aqui porque aqui é perigoso, alguém vai me roubar. Cara, alguém vai te roubar. Alguém, eu acho que eu não vou levar, sei lá, essa carteira porque eu vou perder no caminho. Você vai perder. Porque você já está acreditando que isso vai acontecer. E vai acontecer. A gente tem, assim, provas de que funciona, que é assim, que acontece. E aí a Pri quer falar mais alguma coisa sobre o livro? E daí a gente vai entrar na técnica. Isso.
ó, só reforçando, quem tiver interesse em estudar mais, lá no nosso canal do YouTube, eu tô fazendo a leitura desse livro, então são áudios curtos, tô gravando por capítulo, dá 5, 6 minutos, no máximo 10 minutos geralmente, é só áudio, então dá pra escutar indo trabalhar, tomando banho, limpando a casa, fazendo qualquer coisa. Coloca lá e escuta, tem uma playlist desse livro aqui, ó, Peça e Será Atendido, no canal do YouTube Casal Terapeuta. E aí lá você vai começar a entender o quanto as emoções interferem, quanto a questão da nossa frequência vibracional, a importância de vocês entenderem de onde nós viemos e o que nós viemos fazer aqui, como nós podemos melhorar de vida, como nós podemos relembrar das coisas que nós esquecemos. E daqui a alguns capítulos eu vou entrar na leitura de uma parte que fala sobre os níveis de frequência vibracionais, que são alegria, paixão, entusiasmo, esperança, aí entra em dúvida, desapontamento, raiva, vingança, ódio, e como que a gente muda. Depois, um pouco mais pra frente no livro, começam os processos, como a gente faz para trocar uma frequência vibracional de raiva, de uma pessoa que enganou a gente, que traiu, de ódio, de ansiedade, de desilusão, como que a gente faz técnicas para poder ir aumentando a nossa frequência, porque a gente não sai de uma frequência de depressão para uma frequência de alegria em 2 horas de técnica. Isso é um passo a passo, a gente vai subindo degraus na escala vibracional e aí a gente começa a ter resultados diferentes. Então, quanto antes começar, mais rápido as coisas vão acontecer. Ótimo. E aí peguem então, ó, papel, caneta, lá a Marcela falou que tá acompanhando. Legal. Você vai ver, Marcela, é incrível. Escute mais de uma vez os áudios, tá? Porque esse livro aqui, ele tem muitas mensagens ocultas. E aí tem até uma parte num dos áudios que ele fala assim, ó: você só ouve aquilo que está preparado para ouvir. Então, ó, prestem atenção, vocês só ouvem aquilo que vocês estão preparados para ouvir. Então, às vezes a pessoa tá até aqui na live, mas tipo, uma entende de um jeito e outra pessoa entende de outro. Por quê? Porque cada um está no seu momento. Então, vocês estão aqui, já é um passo absurdo. Por quê? Porque vocês já estão dando um passo para começar a abrir os ouvidos. Às vezes tem que escutar mais de uma vez. Eu já li esse livro uma vez, estou lendo de novo agora por causa dos áudios que eu estou gravando. E cada vez que eu leio, muda a percepção, muda o conceito. Eu falo, nossa, mas eu não li isso da primeira vez. Por quê? Porque eu não estava preparado para ouvir, gente. Ó, para vocês verem, praticamente todo o material que eu estudo, ó, ele é grifado. Por quê? Porque eu vou tendo os insights, vou grifando as partes importantes, ó, vou anotando. O livro tá todo rabiscado. Justamente por quê? Porque é assim que eu consigo fazer o meu cérebro, o meu subconsciente gravar as mensagens lá dentro. Então, não tenham medo de falar, não entendi a primeira vez, é difícil. Não é difícil, gente. A gente tá ensinando uma nova técnica para o nosso subconsciente. Então, a gente precisa ir fazendo repetidamente as coisas e aí vão melhorando. Pega 2 copos, um com água, um sem água. E aí, agora a gente vai, a Pri foi buscar o copo, é chamado de a técnica do copo d'água. Essa técnica do copo d'água, se vocês pesquisarem, ela é muito antiga. Ela tem 4.500 anos antes de Cristo. E era utilizada pelos hindus. Então, a gente vai usar uma respiração que os hindus usam, que é a mesma respiração que a gente usa para entrar em hipnose, para entrar em relaxamento, para poder meditar. É uma respiração que faz com que você se acalme, que a sua mente, porque na verdade o que é fazer trabalhar esqueço o nome, com o segredo, trabalhar com o segredo do universo, é você fazer coisas que sua mente comece a acreditar que é verdade e comece a reproduzir. Porque tudo que você acredita que é verdade, acontece. Imagine alguma coisa que você desejou e algum dia você desejou algum dia e hoje você tem. Cara, tantas coisas que aconteceram que eu falo pra Pri, depois eu falo, nossa, eu já pensei nisso. Puta, eu sonhei em ter isso, eu sonhei. E, assim, às vezes eu pedia, mas nem era tão, assim, não desejava tanto. Mas eu acho que ficou na frequência certa, no dia certo, e aí tava com o humor certo, o que é importante, para ter conseguido. Bom, o que a gente vai precisar? De meio copo d'água,
e um outro copo vazio. Esse é bem legal, essa técnica. E é assim, uma coisa que eu gosto de explicar não é religião, não é, tipo assim, não é macumba, não é nada. Porque as pessoas perguntam muito pra mim, como eu sou professor de Kung Fu, eles falam, você é budista? Eu, não. Você é taoísta? Não. Você, sei lá, não. E aí, uma coisa que eu falo para as pessoas também é assim, para todos os meus alunos, eu sou muito cético. Se funciona, eu faço. Se não funciona, eu não faço e não falo para as pessoas fazerem. Porque se não funciona para mim, eu abandono. Isso eu aprendi com o Kung Fu, que o Bruce Lee falava que as técnicas, elas devem ser aprendidas e aí testadas. Se funcionar na vida real, você usa. Se não funcionar, esqueça, abandona. Você conhece, mas não funciona. Então, essa funciona. O que vocês vão pegar? Um papel e uma caneta. E aí você vai escrever um desejo. Aqui eu coloquei assim, escreve para eles esse aqui, ó, para vocês pesquisarem. É o documentário do Poder da Água, do Dr. Masaru Emoto. Depois é só colocar no YouTube. A Pri vai colocar o... Ou se quiser, chama a gente no inbox que a gente manda o link do vídeo também, tá? Que é muito legal. Uma pesquisa que ele fez, um cientista fez com a água e comprovou que quando a gente mexe com ela muda, as moléculas dela mudam. Se você tem uma parte que ele fica, não lembro quanto tempo, se é um mês, uma semana, ele fica xingando a água, xingando ela, e aí ele leva ela no microscópio, ela tá num formato. E aí ele pega um outro copo d'água e aquele ele só elogia, fala coisas boas, diz que ama, tem um outro formato. Tem um formato assim, bem bonitinho, lá tem os formatos, é muito legal. E aí a Pri postou com o meu celular um documentário sobre a água de Masaru Emoto. É bem fácil, acho que tem vários vídeos também. E aí serve para tudo que você desejar, qualquer coisa. É uma causa na justiça que você precisa, tá demorando para chegar, você quer ganhar, uma prova esportiva que você vai participar, serve para qualquer coisa mesmo, para um carro, para, sei lá, seu cachorrinho tá doente, para qualquer coisa. E aí, o que a gente precisa? Ele é feito em 4 etapas. Primeiro, o pedido, que é o desejo que a gente está mandando para o universo. Segundo, a gente vai preparar a água. Terceiro, preparar a mente. E quarto, a ativação. Então, primeiro, o que eu vou fazer? Vocês têm que imaginar e entender que todo pedido é igual vibração. E vibração é igual chegar a Deus. Então, você pede, se você pede, você vibra. E toda vez que você escreve, você está vibrando. Você está fazendo isso, está vibrando. Então, você está mandando uma vibração, você está pedindo. Tá colocando foco. Quando a gente está escrevendo, a gente está concentrando maior tempo nessa vibração. Por isso, a questão da escrita também é importante. Hoje a gente tem celular, facilita muita coisa, mas não é a mesma coisa do que escrever, gente. Escrever aumenta a concentração, aumenta o foco. Isso faz aumentar a vibração envolvida, a emoção e o sentimento também. Ótimo. E aí, vocês vão escrever isso no papel, ó. Aí, qualquer coisa, eu escrevi esse aqui. Eu quero pesar 70 quilos com saúde e felicidade. E aí, no final, você fala, eu quero comprar um carro prata de tal marca, com saúde e felicidade. Então, você colocou o papelzinho aqui, você vai pegar água, vai deixar do lado dele e vai respirar 3 vezes, que é a respiração que os hindus faziam, que é puxar o ar pelo nariz, segurar por 3 segundos e soltar. A gente vai fazer isso 3 vezes. Mais uma. E aí você faz isso de frente com o copo. Por quê? Para que sua energia se iguale. Então a sua vibração vai ficar na mesma vibração da água. E a água tem uma vibração neutra, uma vibração tranquila. E aí a gente vai fazer o que chama de planificação. A planificação é fazer com que as moléculas da água, em movimento, mudem o seu formato e digam para o universo que elas estão prontas, assim, para entrar, como posso explicar? Para entrar numa conexão com o seu subconsciente. Vai fazer com que o seu subconsciente comece a entender o que a água está fazendo.
é mais difícil de explicar do que entender. Então, planificação o que é? É você transportar a água de um copo para o outro, sempre na altura do peito, 7 vezes. Por que 7 vezes? Porque os hindus, eles falam que o número 7 é o número de Deus. É o número que é ouvido por Deus. Deu 7, né? Tava contando, mas tô falando. E aí, você vai colocar em cima desse copo. Em cima do papel. O copo em cima do papel, que é o desejo que você fez. E aí, você vai só olhar para ele e imaginar isso acontecendo. Por exemplo, porque no caso aqui, eu quero pesar 70 quilos. Então, tem que me imaginar com 70 quilos. Se for difícil, pega uma foto de quando você tinha 70 quilos e olha. Ou é um carro, vou pesquisar, vou olhar para aquele carro. E aí a técnica é olhar para o centro do copo e imaginar isso. Eu acho difícil isso, então eu fecho o olho. Então, pode fechar e imaginar. E aí, quando você imaginar, na hora que você sentir, vai chegar uma hora que você vai sentir um arrepio, vai sentir como se isso estivesse acontecendo. Por quê? Para sua mente, a gente não está falando sempre isso, para sua mente, isso está acontecendo agora. Ela não sabe o que é o presente, não sabe o que é o passado, não sabe o que é o futuro, ela só sabe o que é o agora, ela só entende isso. Então imaginou com 70 quilos, ou um carro, e aí você vai tomar essa água em pequenos goles, e vai fazer isso 2 vezes por dia. Isso durante 7 dias, 10 dias, eles falam 10 dias. Você vai ver que no 3º dia já vai começar a ter uma diferença, já vai começar a mudar, já vai começar a acontecer, vai começar a caminhar, as coisas vão começar a caminhar para acontecer o que você queria. Esse é o pedido do copo d'água. E aí, a minha parte, vai falar bem mais, lógico. A minha parte é... Já tá no horário, já tá dando 1 hora e a live vai cair daqui a pouco. Que tenha uma vida próspera. A prosperidade é o resultado de atitude mental que a pessoa cultivou durante toda a sua vida. Nada mais é do que você acreditar, você entender. Por que que as pessoas ricas têm filhos ricos, netos ricos? Porque eles só conhecem isso. Então é muito mais fácil eles imaginarem, é muito mais fácil eles sentirem. E é muito mais fácil eles terem mais dinheiro. Essa é a diferença. E aí atualmente a vida próspera é colher resultados dos seus pensamentos positivos, pois pensamento positivo é igual força criadora. Legal? Então, só é importante, que nem o Lê pediu que ele quer pesar 70 quilos. Não é que depois dos 10 quilos ele vai ter, dos 10 dias ele vai ter sumido e tá com 70 quilos. Não é isso, mas o que acontece? O universo vai mandar mensagens pro subconsciente dele para quê? Para que ele sinta menos fome, para que ele tenha uma consciência de uma alimentação mais saudável, para que ele tenha disposição de fazer uma atividade física. O universo vai mandando possibilidades para que ele alcance esse resultado. Então é a mesma coisa, quer comprar um bem, o universo vai te mandar, às vezes, uma oportunidade de comprar o bem mais barato, uma pessoa que vai vender ele usado. Eu quero me reconciliar. Às vezes a pessoa vai te ligar. Enfim, o universo vai te dar um jeito de facilitar os caminhos. Não é que aparece que nem mágica, emagrece como mágica, porque senão se fosse assim seria fácil. Todo mundo estaria magrinho, lindo, rico e tudo certo, né? A questão é que a gente tem que aproveitar os insights que o universo vai mandando. Então é bem aquela história, o cavalo passou, você monta e vai embora com o cavalo. Então, hoje, 1 hora exata de live agora, 10:01. Minha eterna gratidão a vocês que nos acompanharam, espero que vocês pratiquem. Ontem teve gente que já fez a cartinha dos sonhos, já postou pra gente, marcou a gente fica muito feliz, porque assim, nosso intuito não é salvar todo mundo, porque a gente não consegue, mas se a gente conseguir ajudar uma pessoa que seja, a gente já sabe que o nosso trabalho está sendo feito, e aí através dessa pessoa, outras pessoas também vão sendo impactadas, e a gente vai criando uma corrente de amor, paz e esperança. Namastê. Aloha!